Sistema binário. Para entendermos o sistema binário, vamos passar rapidamente pelo sistema decimal, que é o sistema de numeração que nós usamos no dia a dia. O sistema decimal é composto por 10 numerais ou símbolos, que são eles o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9. O sistema decimal, pelo fato de ter 10 numerais ou símbolos, ele pode ser chamado de sistema de base 10. O sistema decimal é um sistema de valor posicional, no qual cada dígito depende de sua posição no número. Vamos ver isso. Por exemplo, o número 453 é um número formado por 3 dígitos, e o fato dele ser de valor posicional significa que, dependendo de onde esse dígito está, ele tem um certo peso. Aqui, por exemplo, nós temos que o número 4 tem 4 centenas, o número tem 5 dezenas e 3 unidades. O fato deste número aqui ser o de maior peso, a gente pode chamar ele aqui de dígito mais significativo. Ou seja, se a gente errar este número aqui na hora de escrever ele, nós vamos estar errando aqui o número em uma centena. Por outro lado, este número aqui, este dígito, é o que tem menor peso, é o dígito menos significativo. Se nós errarmos aqui na hora de escrever, mudar aqui de 3 para 2, a gente não vai estar perdendo tanta informação do número assim. Por isso que o sistema decimal é um sistema de valor posicional. Dependendo de onde ele aparece, ele tem um certo peso. E o dígito mais significativo pode ser escrito aqui como MSD, que vem da sigla em inglês Most Significant Digit. Mesma coisa para o dígito menos significativo, LSD, Less Significant Digit. Este é o nosso sistema decimal. Ainda no sistema decimal, nós temos aqui, por exemplo, o número 27,35. Se nós lermos este número, todo mundo vai entender qual número que é. E graças ao sistema decimal, nós podemos dizer que o número é 2 dezenas, mais 7 unidades, mais 3 décimos, mais 5 centésimos. Todo mundo vai entender se nós lermos o número desta forma aqui. Ao invés de ler, o número é 27,35, nós podemos dizer o número é 2 dezenas, mais 7 unidades, mais 3 décimos, mais 5 centésimos. Todos nós entenderemos qual é o número em questão. Desta forma, nós podemos escrever o número 27,35 neste formato aqui. 2 vezes 10, ou seja, 2 dezenas, mais 7 unidades, mais 3 décimos, mais 5 centésimos. O que me permite ainda escrever o número em potências de 10, ou seja, o 2 vezes 10 é na verdade 2 vezes 10 na 1, 7 vezes 1 é na verdade 7 vezes 10 na 0, e assim por diante até chegar no final. Então reparem o seguinte aqui, cada dígito do número apareceu aqui embaixo, todos eles multiplicados por 10. E em seguida nós temos as potências aqui, 10 na 1, 10 na 0, 10 a menos 1 e assim por diante. Memorizem isso que depois que nós entrarmos no sistema binário, isso vai aparecer novamente. Ainda seguindo no exemplo aqui, o 27,35 pode ser escrito desta forma, como acabamos de ver. Uma coisa que em destaque aqui é a vírgula, é um separador de pesos, ou seja, separa as potências de 10 com expoente positivo das potências de 10 com expoente negativo. Neste ponto aqui, o 27 está aqui, 2 vezes 10 na 1, ou seja, a vírgula que aparece mais ou menos nessa posição. Para a esquerda a gente tem potências positivas e para a esquerda nós temos potências negativas. Memorizem isso também que depois vai aparecer novamente. Bom, contagem decimal. Como é que a gente conta no sistema decimal? A gente percorre todos os símbolos, ou seja, 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Quando termina de percorrer todos os símbolos, a gente coloca o 1 na frente e começa a percorrer os símbolos novamente. Ou seja, 1, 0, 11, 12, 13 e assim por diante. Quando termina todos os símbolos novamente, a gente coloca o 2 na frente e começa a percorrer novamente todos os símbolos e assim por diante. Esta é a maneira que a gente faz a nossa contagem decimal. O que a gente conclui disto? Que se o número tem um dígito só, a gente consegue representar 10 números diferentes, de 0 a 9. Se o número tem 2 dígitos, a gente consegue representar 100 números diferentes, que é de 0 a 99. Se o número tem 3 dígitos, nós conseguimos representar 1000 números diferentes, de 0 a 999. E se finalmente o número tem n dígitos, nós conseguimos representar 10 na n números diferentes, e indo de 0 até 10 na n menos 1. Agora sim, o sistema binário é um sistema composto por 2 símbolos,
que são eles 0 e 1. No sistema binário a gente vai fazer toda a representação usando somente zeros e uns. O sistema binário pode ser chamado de sistema de base 2, ou seja, usamos dois símbolos para o sistema binário, portanto a gente pode chamar o sistema binário de sistema de base 2. Também é um sistema de valor posicional. E no sistema binário, o termo dígito binário é quase sempre abreviado pelo termo bit. Ao invés de nós falarmos dígito, a gente vai chamar de bit. Por exemplo, este número aqui, 1011,101. Ele tem uma certa quantidade de bits, de dígitos. Novamente, o mais à esquerda é o bit mais significativo. Agora a gente pode abreviar por MSB, Most Significant Bit. Da mesma forma lá que o sistema decimal, nós temos o bit menos significativo, o Less Significant Bit. Agora há pouco no sistema decimal nós vimos que um número qualquer pode ser escrito desta forma aqui, em forma de potências de 10. No sistema binário nós podemos fazer a mesma coisa. Usando o mesmo número, 1011,101, nós podemos escrever o número neste formato aqui. Então, cada dígito teve o seu representante aqui na formulação final do número. O que a gente repara aqui? Lá no sistema decimal, todo o algarismo aqui que tinha no número, todo dígito aparecia multiplicado por 10. Neste caso aqui a gente vai multiplicar por 2. Novamente, o sistema decimal tem 10 símbolos, por isso apareceu a base 10 aqui. Aqui, como o sistema binário tem apenas 2 símbolos, a gente multiplica cada bit vezes 2. E assim por diante, até terminar todos os bits. Okay? Aqui também as potências apareceram de maneira semelhante. Ou seja, a vírgula é um separador de pesos. Todos os números daqui para a esquerda são multiplicados por 2 elevado a uma certa potência. Ainda usando este exemplo, se nós escrevemos o número desta forma, a gente pode simplesmente calcular aqui o equivalente. Ou seja, 1 vezes 2 na terceira é igual a 8. 0 vezes 2 ao quadrado é igual a 0. E assim por diante até a gente ter todos os números equivalentes. Isso vai resultar no número 11,625. Essa é uma maneira de a gente obter o equivalente binário de determinado número. Bom, surge uma dúvida aqui, né? Se nós estivermos lendo o número 1001. Na verdade, é 1001 ou é de fato 1001? Gera uma certa confusão, ou seja, o número está escrito no sistema decimal ou no sistema binário. Para indicar a base na qual o número está em questão, é expresso, utilizamos os subscritos 2 e 10. Neste caso, se o número for binário, a gente vai colocar aqui esse subscrito 2. Se for decimal, nós vamos escrever o subscrito 10. Desta forma, a gente elimina essa dúvida se o número está no sistema binário ou decimal, que neste caso, por exemplo, coincidiria os mesmos números para o sistema decimal e binário. No exemplo anterior, nós tínhamos este número, a gente pode escrever, portanto, esta igualdade aqui. Este número na base 2, no sistema decimal, é igual a este número na base 10. Isso evita dúvidas quanto à leitura do número. E, seguindo aqui, de forma semelhante ao que fizemos para o sistema decimal, nós temos a contagem binária, que é semelhante ao que nós tínhamos. A gente vai contar no sistema binário, a gente vai percorrer todos os símbolos. Como o sistema binário só tem 2 símbolos, aqui já percorremos todos os símbolos, 0 e 1. Em seguida a gente coloca um 1 na frente e percorre os símbolos novamente, 1, 0, 1, 1. Acabou novamente, a gente coloca um 1 na frente e vai percorrendo os símbolos de forma em contagem binária. Tirando as mesmas conclusões que fizemos para o sistema decimal, nós temos que com 1 bit a gente consegue apenas 2 números diferentes, o 0 e o 1. Com 2 bits, nós conseguimos 4 números diferentes, 00 a 11. Com 3 bits, 8 números diferentes, e assim por diante. Com n bits, a gente consegue 2 na n números diferentes, começando aqui com tudo 0 e terminando com tudo 1. Este é o fim. Aqui termina este vídeo.